7 fatos desconhecidos sobre o Apocalipse que vão te deixar de queixo caído. Imagina só, um livro antigo, cheio de mistérios, que guarda segredos sobre o destino da humanidade. Um livro que fala sobre o fim do mundo, sobre o bem contra o mal numa batalha épica. E nesse Curiosando de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos mistérios do Apocalipse, desvendando 7 fatos que provavelmente você nunca ouviu falar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E aí, quando você escuta a palavra Apocalipse, o que vem na sua cabeça? Se você pensou em destruição, fim do mundo, caos total, bem-vindo ao clube. A maioria das pessoas associa a palavra Apocalipse a um fim catastrófico. Mas será que esse é realmente o significado da palavra? Acontece que a palavra Apocalipse vem do grego Apocalipsis, que significa, na verdade, revelação ou descoberta. Ou seja, o Apocalipse não seria bem um livro sobre o fim, mas sim sobre a revelação de algo grandioso, algo que estava oculto. E essa revelação, meus amigos, é o cerne da questão. Imagina só, e se o Apocalipse não fosse um manual de instruções para o fim do mundo, mas sim uma mensagem de esperança, uma promessa de renovação? E é claro que a gente não poderia deixar de fora a figura do próprio autor do Apocalipse, João Evangelista. Diz a lenda que João teve visões apocalípticas enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Imagina só a situação. E já que a gente está falando em mistérios, vamos falar sobre um dos números mais comentados e debatidos do Apocalipse: 144.000. O número aparece lá no capítulo 7, descrevendo um grupo de pessoas que serão salvas durante o juízo final. Mas quem são esses 144.000? Algumas pessoas acreditam que esse número seja literal, representando um grupo específico de pessoas que serão salvas, tipo um ingresso VIP para o paraíso. Já outros estudiosos defendem que o número seja simbólico, representando a totalidade dos fiéis, a Igreja de Cristo completa, uma multidão que nem no Maracanã lotado caberia. E aí, qual a sua opinião? 144.000 pessoas. Um número exato ou uma representação simbólica? A verdade é que ninguém sabe ao certo. E é justamente essa incerteza que alimenta as discussões e teorias sobre o Apocalipse. Mas uma coisa é certa: o número 144.000 mexe com a cabeça das pessoas há séculos. É um enigma que intriga e fascina, gerando debates acalorados e teorias pra lá de curiosas. E falando em mistérios e códigos, vocês já ouviram falar das famosas cartas às 7 igrejas? Logo no comecinho do Apocalipse, a gente se depara com essas cartas, que são como recados do próprio Jesus Cristo para 7 igrejas da Ásia Menor. Muita gente acredita que essas cartas não são apenas mensagens para comunidades cristãs do passado, mas sim um código profético para a igreja ao longo da história. É como se cada igreja representasse um período específico, uma fase da trajetória da igreja até os dias de hoje, tipo um espelho da nossa caminhada. Será que essas cartas podem nos dar pistas sobre o futuro? Será que, analisando os elogios, as críticas e as advertências de Jesus para cada igreja, a gente consegue entender em que ponto da história estamos? E que tal a gente encarar essas cartas como uma oportunidade de autoconhecimento, de reflexão sobre o papel da igreja no mundo? Se tem um personagem do Apocalipse que causa calafrio só de pensar, esse personagem é o 4º cavaleiro, aquele que monta o cavalo pálido, sabe? Ele é mencionado lá no capítulo 6, e a descrição já é de arrepiar. O seu nome era a Morte, e o inferno o seguia de perto. Que medo! Esse cavaleiro tem o poder de matar 1/4 da terra com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Mas quem seria esse cavaleiro misterioso? Algumas pessoas acreditam que ele seja a própria personificação da morte, o ceifador de almas que chega sem avisar. Já outros estudiosos defendem que ele represente uma força destruidora,
uma epidemia devastadora, uma guerra apocalíptica. A verdade é que a figura do quarto cavaleiro mexe com o imaginário popular há séculos. Ele está presente em filmes, livros, músicas, jogos. É um ícone da cultura pop que representa o medo do desconhecido, o pavor do fim. E por falar em medo do desconhecido, preparem-se para entrar no mundo das teorias da conspiração. Afinal, não poderíamos falar do Apocalipse sem mencionar a famigerada marca da besta, aquele número que deixa todo mundo de cabelo em pé, 666. Mas que marca é essa? Um microchip implantado sob a pele? Um código de barras tatuado na mão? Um sistema de controle mental? As teorias são infinitas. Será que já estamos sendo monitorados, controlados, manipulados por algum sistema maligno, tipo um Big Brother apocalíptico? E já que estamos falando de sistemas malignos e cidades opressoras, preparem-se para conhecer a Babilônia do Apocalipse, a cidade símbolo da corrupção, da imoralidade e da perdição. A Babilônia é descrita no Apocalipse como uma cidade rica e poderosa, mas também como um antro de pecado e depravação, um verdadeiro carnaval fora de época. Mas quem seria essa Babilônia? Uma cidade literal? Um império poderoso? Ou será que ela representa algo mais amplo, como um sistema de poder corrupto, uma cultura materialista e hedonista que se opõe aos valores cristãos, uma verdadeira Torre de Babel moderna? Muitos estudiosos acreditam que a Babilônia do Apocalipse não se refira à cidade histórica da Babilônia, mas sim a Roma, que na época em que o Apocalipse foi escrito, era o centro do Império Romano, um símbolo de poder e opressão, uma verdadeira Roma de toga e opressão. E chegamos ao último mistério do nosso vídeo de hoje, aquele que deixa todo mundo de cabelo em pé, o livro selado com 7 selos. Esse livro misterioso aparece logo no início do Apocalipse, na mão direita de Deus, e ninguém consegue abri-lo, exceto o Cordeiro, que é Jesus Cristo. É o segredo mais bem guardado do universo. Mas o que será que está escrito nesse livro? Quais segredos ele guarda? Por que ele é tão importante a ponto de ninguém, além de Jesus, poder abri-lo? A resposta é: ninguém sabe ao certo. O Apocalipse não revela o conteúdo do livro, apenas descreve a abertura dos 7 selos, cada um deles desencadeando uma série de eventos catastróficos. É de roer as unhas de tanta curiosidade. Será que o livro contém o destino da humanidade? A data do fim do mundo? A fórmula da Coca-Cola? As teorias são infinitas. Mas a verdade é que o Apocalipse não está interessado em nos dar respostas prontas, mas sim em nos fazer questionar, refletir e buscar a verdade por nós mesmos. E aí, pessoal? O que vocês acharam desses 7 fatos desconhecidos sobre o Apocalipse? Deu para ter uma ideia do quão complexo e intrigante é esse livro, né? Lembrando que o Apocalipse não é um livro de terror, mas sim de esperança. Ele nos convida a refletir sobre nossas escolhas, sobre o nosso papel no mundo e sobre a importância de buscarmos a verdade. É como um chamado para a consciência em tempos difíceis. E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, qual fato mais te surpreendeu e quais outros mistérios vocês gostariam de ver desvendados aqui no Curiosando. Um abraço e até a próxima!